bem, estamos de volta com o nosso Balanço Geral, edição de sábado, mas agora com o nosso Esporte Record Paulista, também edição de sábado, você viu ali? Vai começar de novo, hein? A temporada vem que vem, e vem caprichada, vem ajeitada, daquele jeito que você conhece. Me refiro, claro, à Copa Record de Futsal, primeiro feminino, depois tem a Copa Record de Futsal masculino, né? E vai ser, sem nenhuma dúvida, a exemplo de todos os anos anteriores, sucesso absoluto. Portanto, você que é das secretarias de esporte e está acompanhando o nosso BG, já começa a se mobilizar, porque já já a gente solta tudo, inscrições, etc., uma série de novidades para você, ok? Vamos falar de palpite. André Cremonês, quem passa? Novo Horizontino ou Corinthians e resultado do jogo? Nossa, e ele é corintiano, não. Você só pode estar de brincadeira, né? O André Cremonês acabou de falar aqui para mim, 1-0 para o Novo Horizontino. Você vai ver que você vai arrumar um problema, hein? Já que você... E a dona... 2-1 Corinthians. Mais alguém aí? Mais algum palpite? O quem? Quem falou 1-0? Ah, a Karina. Toninho da Mata é o nosso palmeirense, lá no nosso coração, que é o nosso switcher, né? Toninho da Mata é o único palmeirense. 3-0 Novo Horizontino. Meu palpite. O Sal tá falando 2-0 Corinthians. Tá, eu vou dar o meu palpite. Você vai arrumar um problema. André Camões falou que dá o Novo Horizontino, isso é corintiano. O Bomba 3-0 Corinthians, mas, ô Bomba, você tá muito otimista, Bomba, você não é assim. Bomba, muita coisa, 3-0. Vou dar o meu palpite. Eu acho que o Novo Horizontino ganha nos pênaltis, mesmo com o Hugo Souza. E detalhe, hein? Detalhe, se o Novo Horizontino tirar o Corinthians, e agora não é provocação, não, agora falando sério, não é provocação. Se o Novo Horizontino tirar o Corinthians, nenhuma novidade. Olha o que o Novo Horizontino vem fazendo na competição. Baita de um time ajustado. Corinthians vem com todo o poder que tem, com nome, com camisa, mas o jogo é em Novo Horizonte. Então, assim, meu palpite, eu acho que o Novo Horizontino tira o Corinthians nos pênaltis, mesmo com o Hugo Souza. Bom, fim de semana recheado de emoções com as finais, as semifinais, né, do Campeonato Paulista, e óbvio, vai definir quem vai para a final. Hoje tem Novo Horizontino e Corinthians. Meu Novo Horizontino desde criancinha, hein? Vamos ver. Vamos começar pelo jogo de hoje, hein? O primeiro finalista do Paulistão sai do vencedor do jogo entre Novo Horizontino e Corinthians. E olha, será uma pedreira para o Timão. É uma fase decidida em jogo único. Ou seja, perdeu, está fora. O Novo Horizontino chegou a este confronto com mérito. É o time de melhor campanha do Paulistão, por isso vai jogar em casa, com apoio da torcida de todo o Noroeste Paulista. Nos últimos 2 anos, o time bateu na trave na busca por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que tem chamado a atenção em todo o país. Tanto que o zagueiro Dantas, titular incontestável e de apenas 21 anos, está sendo negociado com o Botafogo do Rio de Janeiro. O Novo Horizontino tem ainda os 2 artilheiros do campeonato. Robson e Rômulo juntos somam 12 gols. Já o Corinthians tenta o bicampeonato. E assim como o Novo Horizontino teve pouco tempo de descanso, depois do jogo da última quarta-feira contra o Cruzeiro. É semifinal de Paulistão e Dorival Júnior deve ir com força máxima, apesar da preocupação com o desgaste dos atletas. O Timão garantiu a vaga na semifinal com Hugo Souza brilhando nas cobranças de pênalti em cima da Portuguesa. Você confere todas as emoções de Novo Horizontino e Corinthians a partir das 8 da noite aqui na Record, no R7 e Record Plus. E amanhã, gente, mais um jogaço. Na outra semifinal tem Choque Rei, Palmeiras e São Paulo na Arena Crefisa Barueri. A direção do Palmeiras quer casa cheia. Por isso, colocou à venda ingressos promocionais, e olha só, a R$20, que se esgotaram rapidamente. O Verdão está invicto a 17 jogos como mandante e quer chegar à 7ª final seguida. Será uma reedição da semifinal do ano passado. E um detalhe curioso, o São Paulo não chega a uma final de Paulistão desde 2022, quando perdeu justamente para o Palmeiras. É um clássico cheio de história, que amanhã terá mais um capítulo exibido ao vivo aqui na tela da Record. A partir das 8 da noite, você confere a cobertura completa também no R7 e no Record Plus. Então, te prepara,
organiza o churrasquinho, compra a pipoca, porque aqui com a gente, o sábado e domingo serão de muito futebol. Valeu, Jean Brandão. Rapaz, eu tô com medo desse São Paulo. Você acredita que eu tô com medo do São Paulo, Toninho da Mata? E por que eu tô com medo do São Paulo? Pelo seguinte, o São Paulo vinha numa draga danada, administrativamente falando. São Paulo está com problemas seríssimos fora do campo. Só que aí o técnico, que é um argentino, o Hernan Crespo, o técnico consegue fechar a casinha. O Crespo, mais o Rafinha. Você lembra do Rafinha, né? Que inclusive aposentou agora jogando. Aliás, aposentou no Coritiba. Tem uma passagem bacana pelo São Paulo, Rafinha. Ídolo do Bayern de Munique. Então você tem ali um cenário em que a casinha, né, fechou. E o Crespo, junto com o Rafinha, o Muricy saiu. O Muricy não concordou, até porque era uma pessoa... O Muricy tem essa postura, não é só uma marca, uma aura. O Muricy tem a postura de um cara muito sério. Ele não concordou, pegou o boné e foi embora. E aí a gente tem, então, o São Paulo fechado, um técnico argentino que gosta de jogo assim. Rapaz, estou com medo. Mas ainda acho que vai dar Novo Horizontino e Palmeiras na final. Será? Ai, 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 hein? Vamos de participação? Vamos. Vamos antecipar algumas participações? Vamos ver aquilo que a nossa audiência está dizendo? Começando pelo Júnior, lá de Agudos. Boa tarde, Colim. Vai dar Palmeiras e Corinthians. No final, claro que o Palmeiras vai ganhar. Vai ser 3-1 para o Palmeiras. Um abraço, Deus abençoe. Vai, Palmeiras, tá aí o Junião. Seria gostoso, viu, Júnior, para nós ganhar deles. Estamos precisando ganhar deles. O Elton, lá de Cândido Mota. Boa tarde, Alexandre Colim. Todo mundo achando que o Palmeiras já está na final contra o Corinthians. Mas a final será Novo Horizontino e São Paulo. Está aí o Elton, lá de Cândido Mota. Valeu, Elton. Obrigado. É uma possibilidade. Benedito, lá de Itapê. Boa tarde, Colim. Acho que o Corinthians irá perder para o Novo Horizontino por 2-1. Já o Palmeiras passa pelo São Paulo também por 2-1. Tá aí, ó. O Dito que é esportista, hein, Dito? Valeu, querido. Lá de Itapê. Cidinho Campos, lá da minha Bariri. Cidinho que é pescador e não é mentiroso, né, Cidinho? Boa tarde, Colim. Só os grandes vão para a final. Vai dar Palmeiras e Novo Horizontino. Tá aí o Cidinho. Você mandou bem nessa, hein, Cidinho? Marcelo de Avaré. Colim, eu acho que a final do Paulistão vai ser São Paulo e Corinthians. Será, Marcelão? Cairiam, então, Palmeiras e Novo Horizontino? É possível. Pode acontecer. Valeu, Marcelão. Arnaldo, lá de Sorocaba. Boa tarde, Colim. Abraços a todos da Record. Estou me preparando para a vitória do Novo Horizontino hoje e o nosso Palmeiras amanhã. Um abençoado final de semana. Abraços. Valeu, Arnaldo. Para o Arnaldo, Novo Horizontino e Palmeiras. Aliás, Novo Horizontino e Palmeiras, se der Novo Horizontino e Palmeiras, ou Novo Horizontino e São Paulo, a final seria onde? Pela melhor campanha na primeira fase, seria aqui em Novo Horizonte. Vou dar uma checada, já eu trago essa informação para você. A Quiz Dione, aqui de Bauru. Novo Horizontino 2, Corinthians 0 e São Paulo 2. Para cima do meu Palmeiras, ô Aquiz? Ô, louco, você tá de brincadeira, hein, Aquiz? Valeu, querido, obrigado pela participação. Antônio Júnior, lá de Lins. Boa tarde, Colim. Em relação ao Neymar, temos a mesma opinião. Acho que o Neymar é o melhor. Sim, eu tenho essa opinião. Mas, assim, para mim é indiscutível, viu, Toninho? Para mim, se existe uma coisa que não tem discussão, é se o Neymar deveria ou não ser convocado. Porque se você parar para pensar que ele com uma perna só é melhor do que todos os outros, então é algo indiscutível. Mas as pessoas não querem aceitar um fato. Então, se não aceitar fato, quem somos nós, né, Toninho? Grande Toninho, obrigado. Paulo Roberto, lá de Botucatu. Oi, Colim, boa tarde. Os corintianos estão com medo de jogar contra o Tricolor, por isso estão torcendo para o Palmeiras. Tá aí o Paulo. A cornetada do Paulão foi sensacional. Zé Custódio, lá de Lins, nessa primeira leva é a última, né, Zé? Vamos fechar com você. O Zé Custódio está dizendo o seguinte: Colim, boa tarde. Essa é minha amiga Ana Clara, lá da cidade de Sabino. Conheço Sabino. Encontrei com ela no terminal rodoviário e ela me disse que está ligadinha todos os dias no BG Interior. Mandar um abraço para ela. Beijo para você, viu, Ana Clara? Beijão grande. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um final de semana abençoado com as ricas bênçãos de Jesus. Amém. Abraços a todos da Record Paulista. Tá aí o Zé Custódio. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo, turma, pelas participações. Sensacional. Quando a gente chama e o povo participa, não tem sensação mais gostosa. Vamos falar agora de um torcedor corintiano. Bom, o Corinthians, como você sabe, vai enfrentar e vai perder do Novo Horizontino, né? Agora, nessa busca pela vaga da final. A gente começa contando a história. Aliás, nós vamos contar a história de um torcedor corintiano que alcançou uma marca surpreendente. Sabe o que ele fez? Aqui, é corajoso, hein? Olha, mas assim, nem naquele jogo ruim,
Assistiu tudo, o cara assistiu mais de 1000 jogos do Corinthians, vamos ver. Pela quantidade de camisetas do timão, né, do Corinthians, dá pra gente perceber que estamos na casa de um colecionador aqui, do Alexandre. Quantas camisetas, mais ou menos, Ale? Aproximadamente umas 150 aí, originais, né, que eu coleciono desde 86. 150 camisetas. Mas o Ale não é um colecionador de camisetas. Dá pra dizer que o Ale é um colecionador de momentos, de viver intensamente o Corinthians. Ele é um colecionador de jogos. Olha só, aqui 800, aqui 900 jogos. E recentemente ele chegou ao 1000. 1000 jogos. 1000 jogos. 1000 jogos no estádio. Exatamente. Seu primeiro jogo do Corinthians, você lembra? Lembro, assim, foi 25/5/77. Corinthians 5, Noroeste 1. Eu não sou idiota de falar aqui que, né, eu lembro do jogo, não lembro de nada do jogo, eu lembro de flashes, mas uma coisa que me marcou, cara, foi que eu entrei no Pacaembu, eu olhei pro gramado, falei, meu, isso aqui é demais, cara. Eu olhei pra torcida, olhei pras bandeiras, eu falei, eu gosto disso daqui, cara. Estamos aqui com esse fichário, que é, na verdade, algo que comprova, né, se o Romário, lá, o Pelé, tiveram que comprovar os 1000 gols, aqui a gente tem a comprovação que o Ale foi em tudo. E vamos dizer, você guardava todos, até derrota. Sim. Não, todos os ingressos. Todos os ingressos estão Ganhando ou aqui. perdendo, tava. E aí, curiosidade. Porque quem é da antiga, né, não vamos falar nossa idade, mas pra quem é mais das antigas, lembra que teve uma época que o ingresso ficava na catraca. Era retido, exatamente. E aí, o que você fazia? Eu chegava em casa e fazia um cartão substituto com... Substituto. Exatamente. Substituto Poder ao comprovar. cartão magnético, estádio Cícero Pompeu de Toledo, Palmeiras 0, Corinthians 0. E aí depois a tecnologia foi te ajudar também. Exatamente, né? Porque agora os ingressos ficam todos registrados no Fiel Torcedor. Exatamente, né? Aí você não precisa mais fazer o seu fichário. Então, na verdade, eu não tive mais paciência pra continuar, porque tem que imprimir os ingressos e colocar no fichário, né? E devido a tempo, um monte de coisa, a gente trabalha, faz as coisas, né? E... Tem aqui, uma sequência, na verdade, que essa daqui é pra poucos. Explica pra gente aqui, ó. Tem um negócio escrito FIFA Club World Championship. Exatamente. Campeonato 22 do mundo, tá escrito aqui, né? Sim. Aí você foi em todos. Aqui no Mundial foi. Qual a maior vitória que você viu? E eu não tô falando do número de gols, mas que você lembra até hoje? Semifinal brasileiro de 99, Corinthians 3, São Paulo 2, nos 2 pênaltis que o Dida pegou do Raí. Primeiro jogo na Neoquímica. Tava. Então, Neoquímica Arena, isso é legal falar. Até hoje, todos os jogos que o Corinthians mandou, tirando ali a época da pandemia, eu só não fui em 2 partidas. Corinthians e Corinthians, né, em 2015, e não foi esse ano contra a Ponte Preta. Nossa, que cara maluquice aqui, cara. Isso aqui não é de agora, não, essa. Cara, se comer esse tipo de Páscoa, a gente morre, acho. Né? E aqui tem umas coisas, né? Tipo isso aqui. Fala pra mim, o que é isso aqui, cara? Isso é um chocolate que eu ganhei, né, meu? Chococrack. Nos anos 90, cara. Da mesma maneira, se comer, eu acho que é... A validade, 30/11/98. Certamente muita gente que tá assistindo não tinha nem nascido. ainda. Mas ele guarda porque é do Corinthians. Exatamente. Se quer me deixar feliz, me dá um alfinete escrito Corinthians que eu tô feliz, cara. Dominou, bateu! Gol! E o Corinthians é semifinalista do campeonato! Corinthians, Novo Horizontino e Corinthians, você vai assistir com a gente na tela da Record. Sem dúvida alguma, né? E aí, afinal, você vai estar no estádio acompanhando. Com certeza. Ale, obrigado, mano, por abrir Eu que agradeço a aí. sua coleção. E é uma coleção que essa aqui é pra poucos e bem poucos. O cara assistiu 1000 jogos do Corinthians. Deve ter saído poucas vezes irritado do campo. Por quê? Porque nem sempre um time joga bem. Mas também deve ter saído muitas vezes feliz. Aliás, centenas e centenas de vezes. Por quê? Porque é o time do coração. Então, por isso que não é só futebol, né? Você tem o sentimento, você tem a questão da paixão. Enfim, o futebol é isso. E que bom que é assim. Eu sou um doente por futebol. Eu já não sei mais nem se eu tenho time para torcer, sabia? Porque eu gosto de ver, eu gosto do talento, eu gosto de ver
Por isso que eu gosto do Neymar, do mesmo jeito que eu gostava do Ronaldo, do mesmo jeito que eu gostava do Romário, do mesmo jeito que o Zico, né? O primeiro craque de que me lembro, eu não vi o Pelé jogar. Aliás, né? Não tive esse privilégio, como muitos tiveram. Mas eu me lembro, o primeiro craque, aquele que era diferente, eu me lembro do Zico. E aí depois, todos os craques que a gente teve aqui no Brasil, Ronaldinho Gaúcho. Então, gostar do talento, gostar da bola rolando mesmo, gostar de ver futebol, consumir futebol. Sensacional. Vem cá, por favor, vamos falar do Galo da Comarca. Eita, coisa boa, o 15 está jogando melhor fora de casa. Que coisa, hein? 15 de Jaú conquistou agora, o jogo acabou agora há pouco. 3 pontos importantes, foi longe de casa, hein? Venceu o União Suzano por 3-1, foi lá no estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão. Nós temos Escafão aqui, lá eles têm o Suzanão. Temos o Alfredão, lá eles têm o Suzanão. O duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A equipe do Tássio Lopes teve uma atuação segura. Foi bem, então, o Galo da Comarca. Foi eficiente, né? Fez o Juan. Esse Juan é bom, hein? É o centroavante da Copinha. Destaque da partida, fez 2 gols, enquanto o Ardley. Vamos mudar esse nome, Ardley, porque o narrador não vai poder pronunciar o seu nome direito. Vamos bater um papo com o marketing do 15. Vamos mudar o nome do Ardley. Porque, né, na hora do gol, o locutor vai ter dificuldade para narrar o nome dele. Né? E jogador com nome feio não pega. Também deixou o dele, né, para o Galo da Comarca. Natan marcou o gol de honra do time da casa. Com o resultado, o 15 mantém a boa fase e confirma a força ofensiva fora de casa. Dentro, que o negócio está meio complicado, hein? A vitória coloca a equipe momentaneamente na 4ª posição, tá brigando no lado de cima da tabela, né? E é claro que deve haver mudanças até o encerramento dessa rodada. Próximo jogo do Galo vai ser diante do Catanduvense, do Catanduva, na realidade, no dia 4 de março, às 7h30 da noite. O União Suzano permanece na última colocação, mas também tinha obrigação de ganhar, né, Galo? Com 5 pontos somados e também entra em campo no dia 4, às 7h30 da noite, quando pega o União Barbarense. Vamos falar do Magnus. Eita, Magnus, o Magnus é um negócio absurdo, né? E teve um tropeço no meio da semana. Bom, empatou em 3-3 no tempo normal, 1-1 na prorrogação. O Magnus venceu o Atlântico de Erechim, né? Nos pênaltis. 5-3. E está na final da Supercopa, que está sendo disputada lá no Rio Grande do Sul, em Erechim. Olha o Magnus aí, ó. É só jogada, e você vê. Olha que time chato. Desculpa, o Jack é Joinville, eu que me confundi aqui. Joinville, que também, vou contar uma coisa, é outro time bom, hein? Sensacional. Magnus, portanto, passou nas penalidades. O Magnus fez todas as cobranças com o Rodrigo Capita, o Dieguinho, o Joãozinho e também o Lucas Gomes, né? E contou com o erro. Teve um adversário do Joinville que errou a batida. E aí garantiu classificação, garantiu a vaga na final. Agora, o Magnus disputa, pega o Atlântico, agora sim, o Atlântico de Erechim. É hoje às 7 da noite, em Erechim, time da casa, pauleira, hein? Mas o Magnus tem totais condições de fazer o resultado, porque é um baita time, sempre tem essa... E teve, repito, um tropeço essa semana, perdeu. Primeiro jogo fez 6-4 e depois perdeu por 6-4. Vamos pro intervalo? Vamos. Intervalo é rápido, segura aí, hein? Já tem a sua participação. Aí, ó, imagem do meu Coringão. Voltamos já, em um instante só.